Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Pois já tivemos um pequeno problema técnico, mas agora sim, em definitivo. Segunda-feira, dia 19 de agosto, e com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E comigo, nosso comentarista, o advogado doutor Tarcísio Soares. Mais uma vez, bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Agora para valer. Sim. E o jornalista Zé Guilherme, muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E os destaques desta edição, nas asas de um sonho. Embraer completa hoje 50 anos com novos desafios. Porte de armas. Deputados podem votar projeto hoje. Meio ambiente. Começa hoje em Salvador. Semana do Clima, em meio a dados que confirmam escalada do desmatamento da Amazônia. Dinheiro na economia. Caixa e Banco do Brasil começam a pagar as cotas do PIS/PASEP. A cavalo, Bolsonaro defende rodeios e assina decreto de bem-estar animal. Flima. Quase tudo pronto para a Festa Literária Internacional da Mantiqueira em Santo Antônio do Pinhal. E, claro, os resultados do esporte. Rápido comercial e a gente volta. Lembrando que você pode participar mandando a sua opinião, sua crítica, sugestão aí pela linha do tempo do Facebook. A gente espera por você. Fique com a gente. E a gente já volta com um bom dia ao Zeca Cobra e ao Fernando Hélio de Oliveira. Tivemos aquele pequeno probleminha, mas não esquecemos de vocês não, tá? Lembrando, ponha da onde você fala aí, é bem importante pra gente saber, tá bom? E a Embraer completa 50 anos hoje. E, apesar da idade, a tendência da companhia é de um futuro inovador e tecnológico. Em entrevista ao jornal O Vale, o vice-presidente de Engenharia e Tecnologia da Embraer, Daniel Moxidlauer, que comanda os profissionais envolvidos na criação de aviões e projetos, afirmou que o futuro é promissor. Além das novas aeronaves, a Embraer irá focar em inovação e novos negócios em áreas ligadas à eletrificação da propulsão e um sistema com maior grau de automação. A companhia também está desenvolvendo soluções para atender a Marinha e o Exército. Daniel destacou o sistema de vigilância de fronteira terrestre que, segundo ele, é fundamental na segurança pública e o programa em parceria com a Marinha do Submarino Nuclear. Abre aspas. Estamos indo além da própria aeronave. É uma tendência, disse Daniel Moxidlauer. E o plenário da Câmara dos Deputados pode votar esta semana o projeto do Poder Executivo que permite a concessão, por decreto presidencial, de porte de armas de fogo para novas categorias, além das previstas no Estatuto do Desarmamento. Na semana passada, o plenário da Casa aprovou o regime de urgência para a votação da proposta. Atualmente, o porte só é permitido para as categorias descritas no Estatuto do Desarmamento, como militares das Forças Armadas, policiais e guardas prisionais. O porte de armas consiste na autorização para que o indivíduo ande armado fora de sua casa ou local de trabalho. Já a posse só permite manter a arma dentro de casa ou no trabalho. O relator do projeto, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, acatou 3 das 20 emendas apresentadas à proposta, como estender o porte de arma
para os oficiais de justiça e para os oficiais do Ministério Público. Outra emenda quer incluir os integrantes dos órgãos policiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos Estados na lista dos autorizados a ter porte de arma, além de permitir a esses órgãos a compra de armas de fogo de uso restrito sem autorização do Comando do Exército. Eu queria comentar a primeira notícia sobre a Embraer. Perfeito. Bom, a Embraer é uma empresa muito importante para São José, né, Tarcísio? Embraer é a cara de São José também é um pouco da cara da Embraer. E acho que a cidade realmente deve comemorar esses 50 anos de evolução da Embraer, né? O que você acha? Eu acho que a gente vai reviver esses 50 anos atrás. A Embraer e a Boeing, nesse conjunto, vão continuar nesse programa e a Embraer vai trazer um novo ciclo de inovação, de conhecimento e desenvolvimento para a cidade. Interessante, o nosso parceiro, o Jornal Vale, fez uma edição especial nesse fim de semana com histórias muito curiosas. E uma delas é do primeiro funcionário. Muita gente se pergunta, por que ali é a Avenida Brigadeiro Faria Lima 2170? Né? E daí o Luiz Torello, de 81 anos, escreveu um livro, e nesse livro ele está contando o que aconteceu. Ele foi no Ministério do Trabalho para se registrar com o primeiro funcionário da empresa, e daí perguntaram, a Embraer, e aonde fica a Embraer? Ele sabia o nome, mas não sabia número, não tinha número. Daí ele falou assim, 2170. Então, esse é a história. Vale a pena dar uma olhada na edição, porque além de ter essa entrevista com o engenheiro da inovação aí da Embraer, também conta esses causos curiosos da história da grande Embraer. Causos mesmo, né? Porque esse é um caos, é bem interessante mesmo, e a gente enfaticamente repete aqui do quão é importante a Embraer e do quanto ela habita aí no nosso psicológico e, claro, no nosso coração. Uma empresa de São José aqui, que começou aqui, teve todas as dificuldades, passou por grandes mudanças e agora vive aí os seus 50 anos, já sendo quase uma idosa. Idosa é com 60 anos. É o primeiro terço da nossa idade. Primeiro terço da nossa idade, eu adotei essa. Sim, porque agora a gente vive mais. A Embraer vai ser mais, vai durar mais, mas nós, por enquanto, 150 tá bom. Eu acho que de bom tamanho, de bom tamanho. Então, que o primeiro terço da Embraer aí se ratifique em um tempo muito maior para todos nós mesmo. E a gente dá bom dia aí a Eugênia Minicucci e a Gisele Baldin, ou Baldin, como queira, aí nos acompanhando ao vivo aqui. E Salvador será sede da Semana do Clima da América Latina e Caribe. O evento é realizado pela ONU e conta com a presença de representantes de 26 países. A Semana Climática começa hoje e vai até sexta-feira. A perspectiva aí de público é de que possa receber mais de 3 mil pessoas. Muito, muito legal isso aí mesmo. E ainda sobre meio ambiente, a série com dados oficiais de desmatamento da Amazônia dos últimos 3 anos mostra que os alertas de devastação na floresta vêm sendo confirmados ano a ano e com margem. A divulgação destes alertas, realizados pelo INPE, gerou críticas do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que os números prejudicam a imagem do país. O episódio levou à exoneração do então diretor do Instituto, Ricardo Galvão. Tanto a taxa oficial quanto os alertas diários preliminares são do INPE, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Bolsonaro e Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, vinham criticando os dados do DETER, Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Porém, os novos dados oficiais vêm do PRODES, Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, que tem um índice de confiança próximo
a 95%. As informações comprovam que de agosto de 2018 a julho deste ano, 6,8 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados. Número 40,5% maior do que os registrados desde 2015. Especialistas dizem que a falta de fiscalização e punição está levando a esse crescimento do desmatamento na região amazônica. O portal G1 entrou em contato na quarta-feira passada com o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria de Comunicação da Presidência e com a Secretaria de Governo para perguntar quais medidas têm sido adotadas para evitar o desmatamento. Não houve retorno até a publicação desta reportagem. E governadores da Amazônia Legal lamentaram, em nota divulgada ontem, que posições do governo brasileiro tenham levado Alemanha e Noruega a suspenderem repasses de recursos para ajudar na preservação da Amazônia. A nota foi divulgada pelo governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O grupo é formado ainda pelos governadores de Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A nota diz que os governadores são defensores incondicionais do Fundo Amazônia, que recebe doações de Noruega e Alemanha e financia ações e projetos contra o desmatamento. O texto afirma ainda que o bloco estará dialogando diretamente com os países financiadores e que isso já foi informado oficialmente ao presidente da República e às embaixadas da Noruega, Alemanha e França. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Bom, o governo que contesta dados científicos é capaz de contestar também imagens reais do desmatamento ou do avanço do garimpo? Pois bem, repórteres do Fantástico, da Rede Globo, sobrevoaram Roraima para conferir uma denúncia de garimpo ilegal na região. Foram até uma reserva dos índios Yanomamis e num sobrevoo eles registraram quilômetros e quilômetros de margens de rios totalmente esburacadas pelo garimpo. As lideranças indígenas estimam que cerca de 20 mil garimpeiros estejam atuando nas áreas de proteção. Bom, o avanço dessas, que eu estou chamando de neo-serrapeladas, é verificado tanto em Roraima como no Pará. E coincide com as falas do presidente Bolsonaro, que não perde a oportunidade de defender a exploração mineral em terras indígenas, mas com um discurso de confronto, nunca de conciliação. O que é uma pena. Isso tudo passa também por um claro afrouxamento do governo no combate a crimes ambientais. A exploração dá para ser feita junto com a preservação, você não acha? Sim, sim. O que eu acho é uma grande contradição do presidente. No momento em que ele fala que a informação prejudica o país, ele está reconhecendo que o desmatamento é prejudicial. E, no entanto, ele vai para o outro lado e defende isso. Eu acho que falta bom senso, falta colocação correta, falta política e preservar, cumprir a lei. Faz o que tem que ser feito, cumprindo, observando a legislação, fazendo tudo corretamente. Eu acho que é possível fazer a exploração, desde que seja sustentável. A agricultura ela pode ser desenvolvida melhor, com mais eficiência nos lugares onde nós temos hoje. Existem questões de áreas de preservação no país que elas são muito grandes e nós temos que repensar isso, mas não é no grito que a gente vai mudar. O grito tem só tumultuado um ambiente que tem que ser
visto com discussão diplomática, né? A gente tem as questões dos índios, das reservas indígenas, quilombolas, áreas de preservação. Nós temos uma área pequena perto da nossa de cultivo, perto da área total do país, mas isso tem que ser discutido cientificamente. E a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciam hoje o pagamento de cotas do PIS/PASEP para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. O pagamento será depositado na conta dos correntistas das duas instituições. Os demais cotistas poderão fazer os resgates conforme calendário divulgado pelos bancos. De acordo com a medida provisória, os recursos do fundo ficarão disponíveis para todos os cotistas sem limite de idade. A medida facilita o saque por herdeiros, que passarão a ter acesso simplificado, sendo necessária apenas a apresentação da declaração de consenso entre as partes e a declaração de que não existem outros herdeiros conhecidos. Segundo a Caixa, que administra o PIS, mais de 10 milhões de trabalhadores terão direito ao saque das cotas. O pagamento deve injetar até 18,3 bilhões de reais na economia. No caso do PASEP, administrado pelo Banco do Brasil, estão disponíveis para saque cerca de 4,5 bilhões de reais. O PIS atende aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o PASEP atende a servidores públicos, militares e trabalhadores de empresas estatais. Qualquer dinheirinho para a economia vai bem, né? Vai ela gira, vai fazendo um bem. Como é que você tem visto aí? Quer dizer, está demorando para pegar, né, a economia, né? Mesmo com todos esses sinais de que a reforma da Previdência vai passar tal, mas a gente não assiste uma retomada como se previa, né? Eu acho que a economia não vai retomar dessa forma, não é rápida e não é desse momento. Semana passada esteve aqui um evento da XP em São José, onde a Zeno Latifa ela esteve falando sobre essa questão, e mesmo com reforma tributária, mesmo reforma política, mesmo reforma da Previdência, a retomada é difícil porque nós temos um problema de mão de obra, nós temos um problema de parque industrial defasado e nós temos uma dificuldade toda nessa defasagem de benefícios de tudo isso e da própria corrupção que a causou. Então a gente tem um grande movimento, mas é necessário fazer isso, essas eu acho que são as medidas necessárias para a gente poder ir para frente. Pois é, e nesse final de semana o presidente Jair Bolsonaro participou da 64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, interior de São Paulo, e afirmou estar ao lado dos apoiadores de rodeios e vaquejadas. Durante a cerimônia, Bolsonaro assinou decreto que estabelece padrões de bem-estar para animais utilizados em festas de rodeio. A fiscalização das regras e as condições sanitárias dos animais ficarão sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura. Após a assinatura, o presidente fez um breve discurso contra o grupo do politicamente correto, que, segundo ele, quer impedir as festas desse tipo no Brasil. Em nota, a associação Os Independentes, promotora do evento, elogiou a assinatura do decreto e afirmou que o presidente está demonstrando que é possível ter um rodeio 100% sem maus tratos. É uma questão polêmica também, né? Quer dizer, a gente está dando aí a visão dos organizadores do evento, que não seria outra senão elogiar a posição do presidente. Mas devem ser ouvidos também essas pessoas que têm muito apego aos animais aí, né? Eu não sei, porque o que se combate é o maltrato ao animal, né? Quer dizer, até que ponto essas festas têm condições de cumprir essas regras, né?
O conhecimento técnico sobre isso eu não tenho, mas é uma questão muito delicada de se fazer a compatibilidade entre os eventos, a cultura e todo esse movimento de... porque também tem esse lado cultural, né? Que não pode ser deixado de lado, né? Também a gente não pode admitir esse maltrato, né? A gente tem que fazer mudar também, a gente tem que evoluir nessa forma de trato com as pessoas, com os animais, com o meio ambiente. Eu acho que o único capaz de responder fidedignamente esse negócio seria o cavalo. Porque quem sofre o maltrato ali é o cavalo. Como não é possível, a gente pode só observar um pouquinho. Eu também não entendo nada disso daí, mas numa simples constatação visual ali, se aquilo não for maltrato, minha avó é bonde elétrico. Então, eu acho que é maltrato sim. E um abraço, muito obrigado pela participação do William Pereira, meu amigo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela audiência aí. E olha só, o site do PSDB foi hackeado na noite de ontem por, claro, autor desconhecido. Durante quase uma hora, ao acessar a página do partido, o usuário era redirecionado para uma foto dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff abraçados, acenando para a câmera, acima da mensagem: o tempo passa, os dias ficam mais chatos e algumas pessoas mais ignorantes. Enquanto a questão não era resolvida, a imagem foi compartilhada por dezenas de pessoas nas redes sociais. Mais tarde, o partido se manifestou sobre a questão no Twitter, atribuindo a invasão a um militante de extrema esquerda desocupado, atrapalhando a vida das pessoas que trabalham, sem citar nomes. Esta não é a primeira vez que o site do PSDB é invadido. No ano passado, um hacker adicionou uma mensagem de protesto contra o então presidente Michel Temer. Virou moda? Está virando moda agora. Os hackers estão com tudo, né? A Microsoft chama isso de guerra em tempo de paz. Ou seja, nós temos em paz, mas esses movimentos eles levam a problemas muito graves na economia, nas relações entre as pessoas, na privacidade. Nas relações internacionais. Internacionais, né? Então vai ser necessário um tratado para regulamentar isso e um cuidado maior. Tanto é que a gente tem a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma forma de ir coibindo isso, mas isso a gente está sujeito a esses ataques, tem que coibir. Muito sujeito mesmo, né? Pois é. E a campanha nacional de filiação do PSL foi realizada no sábado em todo o Brasil. De acordo com dados da sigla, o PSL tem cerca de 271 mil filiados em todo o Brasil. A expectativa é de chegar a 500 mil em dezembro deste ano e a 1 milhão até o final de 2020. Aqui na região, o evento ocorreu em São José dos Campos e os organizadores esperam que 300 pessoas tenham se inscrito ao partido. O presidente do Diretório Municipal do PSL, na cidade, Anderson Senna, adiantou que o partido pretende lançar candidato à Prefeitura de São José dos Campos e que não descarta a possibilidade da deputada Letícia Aguiar disputar o cargo. E na disputa, um candidatíssimo é o atual prefeito Felício Ramute, né? Ele está aí mandando ver. Ativíssimo, né? Ativíssimo para 2020. Para 2020. Já estamos na campanha, né? Literalmente já estamos na campanha. E vamos aí acompanhando. Nós vamos para um rápido comercial, lembrando, sua participação é para lá de importante, mas não esqueça de falar de onde você está falando, tá bom? A gente vai para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Dos altos da Cassiano Ricardo, tempo nublado. Vamos saber o tempo com ela, Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Glauco Turzi. A segunda-feira será influenciada pela passagem de uma frente fria. Assim, o dia será de tempo instável em todas as regiões de São Paulo. O céu estará com muitas nuvens e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo de todo o período. Os ventos estarão com intensidade moderada e poderá haver rajadas fortes, principalmente no litoral e Vale do Paraíba. As temperaturas estarão em declínio em relação ao domingo, com máxima prevista de 16 graus na Serra da Mantiqueira, 19 graus na capital paulista e Alto Tietê e 25 graus no Vale do Paraíba e no litoral norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Ó, eu vi num serviço aí da internet que vai ficar nublado o dia inteiro hoje. Não vai ter um solzinho. Vai ficar cinza. Vai ficar cinza mesmo. Cinza, cara, cinza Dia segunda-feira. londrino. Assim. Cinza, hein? Um dia londrino. Dia londrino, só faltava estar aquela garoa. Fog, Meu né? Deus do céu. Se a gente pudesse ficar vendo Sessão da Tarde comendo gordice, seria perfeito, mas vai ser difícil hoje. E milhares de pessoas voltaram às ruas de Hong Kong neste domingo. Nem mesmo a forte chuva e as ameaças de intervenção de Pequim desanimaram os manifestantes. A mobilização teve sua imagem manchada na última semana por cenas de violência depois de 5 dias de paralisação no aeroporto. A organização alegou que havia mais de 1,5 milhão de manifestantes, um número que surpreende até pelo fato de que Hong Kong tem apenas 8 milhões de habitantes. Já a polícia disse que 128 mil manifestantes estiveram no Victoria Park, no coração da ilha. As autoridades não incluíram em sua estimativa as pessoas que estavam nas ruas adjacentes do parque. Os manifestantes marcharam no Victoria Park até o distrito do Almirantado, desafiando a proibição da polícia, que permitia apenas uma manifestação estática no parque. A coisa está acirrada, né? Sim. Eu acho que primeiro que os manifestantes são bastante persistentes, né? E por outro lado, a China não vai deixar barato também, né? Porque essa é uma questão de fato. Hong Kong pertence à China, já foi resolvido isso há algum tempo. Agora, nesse confronto China-Estados Unidos, também tem o fator de que era colônia inglesa. Então, como que isso tudo funciona, qual é o fator que está incentivando isso e levando, é uma questão mais política, eu acho que é maior do que só Hong Kong. Pois é, e o mercado financeiro da China em crescimento. Os índices acionários saltaram mais de 2% nesta segunda-feira, o melhor resultado desde o início de julho. O resultado foi muito comemorado por investidores que apostam na nova medida de estímulo à economia do governo chinês. Esse estímulo foi apresentado pelo Banco Central da China. Uma reforma de juros no sábado para ajudar a reduzir os custos de empréstimos para empresas e sustentar a economia, que vem sendo afetada pela guerra comercial com os Estados Unidos. E o Brasil, no meio da crise Estados Unidos e China, um dos principais produtos agrícolas brasileiros, a soja, se tornou um novo ponto de tensão entre o presidente americano Donald Trump e o governo chinês. Em retaliação à alta das tarifas sobre bens industrializados da China, o governo de Xi Jinping passou a tributar em 25% diversos produtos agrícolas americanos, entre eles a soja. Quem acabou ganhando com isso, pelo menos no curto prazo, foi a soja brasileira. Como o grão americano ficou mais caro, a China substituiu as compras dos Estados Unidos pelo produto do Brasil. Com isso, nosso país se tornou o maior exportador de soja para a China do mundo. Segundo a imprensa americana, Donald Trump não encarou com naturalidade essa troca. O assunto foi amplamente noticiado na semana passada pelos principais veículos americanos.
Segundo reportagem da emissora CNN, o presidente dos Estados Unidos estaria insatisfeito com a China por causa da substituição da importação de soja americana pela brasileira. Uma reportagem da revista Forbes diz que a compra de soja do Brasil é uma decisão política, não só comercial da China, com o objetivo de punir os Estados Unidos e reduzir a importância do país como fornecedor de commodities. Em 2018, o primeiro ano da guerra comercial, as exportações brasileiras para a China cresceram 35% na comparação com 2017, gerando uma balança comercial positiva para o Brasil em 30 bilhões de dólares. Neste primeiro semestre, a exportação de soja caiu 20% na comparação com o mesmo período de 2018, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria. Para que ele fique bravo com a China, não com a gente, né? Ficar de mal com o Brasil, não deixar o embaixador ser indicado, que o filho do Bolsonaro já é um grande sinal. Mas tem uma questão que eu acho interessante, é uma guerra de gigantes, são as duas potências mundiais, mas eu ouvi uma frase interessante quanto a China, em relação à China. A China tem algo que os Estados Unidos não têm, paciência. Verdade. E isso, a cada movimento dos Estados Unidos, a China para e quando volta ela tem, e toda essa estrutura de bolsa e tudo isso, ela tem uma cultura que talvez seja o diferencial aí, é um cuidado a mais para os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida. E que a gente tenha mais vantagens desse Que o Brasil disso tenha tudo, benefícios nessa guerra. E atenção também, né, por parte do nosso governo, para também poder ter os movimentos corretos na hora correta, né? E ataque em casamento deixa dezenas de mortos em Cabul. Ao menos 63 pessoas morreram e 182 ficaram feridas num atentado perpetrado por um homem-bomba durante a celebração de um casamento em Cabul, no Afeganistão. Informaram as autoridades locais neste domingo. Foi o ataque mais violento deste ano na capital afegã. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria neste domingo. Em comunicado divulgado pela rede social Telegram, cuja veracidade não pôde ser comprovada, a milícia disse que um suicida, identificado como Abu Hussein al-Pakistani, detonou os explosivos que carregava. O atentado ocorrido no sábado à noite acontece no momento em que o Talibã e os Estados Unidos tentam negociar um acordo sobre a retirada das forças americanas do país, em troca de um compromisso por parte dos talibãs com a segurança e conversas de paz com o governo afegão apoiados por Washington. O Talibã negou rapidamente responsabilidade pela explosão e condenou o atentado como proibido e injustificável. Muito triste. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. E uma moradora de rua foi morta a tiros e outros 2 foram baleados durante a madrugada de ontem no Parque das Fontes, em Tremembé. De acordo com a polícia militar, moradores disseram que a mulher era a mãe de um dos homens atingidos e que costumavam dormir ao lado de um posto de combustíveis abandonado ali onde ocorreu o crime. Um deles foi ferido de raspão e não precisou de atendimento. Já o outro foi levado pelo SAMU ao Hospital Regional de Taubaté. O hospital informou que o paciente está consciente e segue internado. Conforme matéria do G1, não há suspeitos do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso. Que coisa triste isso. E ontem, domingo de muito sol, um trecho do anel viário foi aberto à comunidade para o lançamento do circuito de lazer promovido pela Prefeitura de São José dos Campos. Cerca de 300 metros foram interditados nos 2 sentidos em trecho entre uma loja de imóveis e o supermercado Oba, das 8
às 16 horas, muitas famílias foram lá conferir as opções. O circuito de lazer teve atrações para todos os gostos. E, claro, idades também, né? Com muita música, aulas de dança, feira de artesanato, estandes de saúde e de beleza e food trucks. Um grande espaço livre para andar de bike, passear com os seus pets e, claro, além da participação de artistas de rua como grafiteiros e malabares circenses. Muito legal. Essa iniciativa é inspirada no fechamento da Avenida Paulista, né? Em São Paulo, que no início recebeu muitas críticas e hoje é elogiada, né? Aí, no caso aí do anel viário, a gente deve aguardar a manifestação de moradores ali que eu, por exemplo, eu não moro ali, mas eu vi que houve durante um momento congestionamento monstro por conta do fechamento daquele trecho. Então, eu acho que os promotores devem levar em conta todas as variáveis aí, né? Porque, de repente, num local onde haja mais alternativas para acesso a determinadas regiões, possa ter um resultado melhor. Sem dúvida. É questão de planejar, mas de qualquer forma, a iniciativa é bem interessante, é só uma questão de ajuste aí, né? E Santo Antônio do Pinhal será palco da segunda edição da Flima, a Feira Literária Internacional da Mantiqueira. O evento acontece de 23 a 25 de agosto no Auditório Municipal. O homenageado no evento será o mineiro Luiz Vilela, contista e romancista, que é um dos mestres do diálogo da literatura brasileira. E outros grandes nomes da literatura já confirmaram presença também. Um dos diferenciais do evento é levar o meio ambiente para o centro do debate. Haverá um eixo temático com atividades que combinam literatura e educação ambiental. Além da programação principal no Auditório Municipal, com 13 mesas de debates e uma peça de teatro, a Flima terá diversas atividades gratuitas para crianças, jovens e adultos. A programação completa e inscrições estão disponíveis no site flima.net.br. Carona aí nas montanhas, não sei se você sabe, Tarcísio, no dia 7 e 8 de setembro, a SP Rio Mais e o portal Degusta estão organizando um festival gastronômico em São Francisco Xavier. Muito bem lembrado. Eu sabia que isso é muito bom. E é um evento aí com parceria com a Prefeitura Municipal, onde vai se valorizar a produção local, onde palestras sobre o aproveitamento da produção local, show com boa música e um grande chefe que vai comandar a cozinha lá da região. Isso é muito 7 e bom. 8 de setembro. O Viva Mantiqueira, uma promoção do portal Degusta e da SP Rio Mais. Isso é muito bom. Cultura, turismo. E comida. Comida de qualidade, então você já está oficialmente convidado aí. E claro, você também vai ser um evento muito interessante. E é claro, sempre nessa cidade de São Francisco Xavier, Santo Antônio do Pinhal, que tem por si só todo este charme aí das montanhas e tudo mais. Então, uma promoção bem legal que você não pode perder. E outra coisa, todas as informações estão à sua disposição aqui no portal SP Rio Mais, tá bom? Muito bem lembrado, Zé. Muito bem lembrado mesmo. E vamos ao esporte, com os resultados, claro, do final de semana. E olha só, agora parece que complicou. Pelo placar de 2-2, as meninas da Águia perderam para o Palmeiras na tarde de sábado no Martins Pereira. Com o resultado, as joseenses seguem sem nenhuma vitória na segunda fase. Foram 3 jogos e 3 derrotas. Agora, as meninas da Águia voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro
Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, disputam o jogo da volta das quartas de final contra o Corinthians, em São Paulo. Já os meninos evitaram no finzinho. Com direito a gol nos acréscimos, o São José arrancou um empate com o Guarulhos por 1-1 fora de casa. Esta foi a primeira rodada da terceira fase da quarta divisão do Paulista. Agora, a Águia do Vale volta a jogar no sábado, quando recebe a Catanduvense no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Pois é, terminamos hoje aqui uma edição que começou meio conturbada. Você viu, tivemos um problema técnico logo no início aqui, mas deu tudo certo aí. E eu quero agradecer muito a sua participação nesse jornal. Doutor Tarcísio, uma segunda-feira aí meio nublada, meio ótimo. Encoberta, mas começo de semana, é sempre começo de semana, é fé. Ótima semana. Não tem a menor dúvida. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Zé Guilherme. Você também, uma ótima semana. Para todos nós. E para você também, amanhã tem mais um Abre Aspas. Ótima segunda-feira, força que vai dar tudo certo. Até amanhã.